Boa tarde, me chamo Gustavo Bertanha, começando aqui mais um De Carona com GB. O assunto que eu vou abordar hoje é muito família, né? Filhos, no caso ali. Eu vou abordar uma coisa que houve, né, no fim de semana, o diálogo, que eu acho super interessante dizer isso, que é até para desmistificar uma coisa que eu vi que tirou um peso imenso da cabeça da pessoa. E vamos lá então, olha... É bem simples, né? Eu vou até explicar. O assunto era o seguinte: a pessoa, né, a mulher, né, falou: olha, eu sou casada tal, e meu marido, que era o sonho dele ser pai, né? Então, o sonho do cara era ser pai, e, né, foram lá, estavam casados. Quando ela engravidou, ela falou: Gustavo, quando eu engravidei, cara, mudou tudo. Ela falou: isso que eu acho estranho, porque era uma pessoa que queria, porque queria, era o sonho. E eu falei: a partir do momento que você engravidou, então ali começou um problema. Ela: foi. Você virou uma bruxa ali para ele, no caso. Pelo amor de Deus, hein? Entenda a interpretação disso. Para ele, na cabeça dele, eu vou explicar o porquê que aconteceu isso. Ela falou: foi. Passou a me tratar mal. Tá, eu falei: fala um pouco da vida dele pra mim, dos pais, etc. Ele sempre foi criado assim, né? Você vê pelo abandono dos pais ali, né? Pouco caso, né? Não é uma criação, você vê, afetiva, uma coisa participativa, tem o pai, né? Mas você vê a forma da criação, que falta aquela coisa de carinho, atenção, é meio deixado de lado. Tem pai que sai, né? Os pais, tipo, tô falando do pai do cara aqui no caso agora, né? Da criação dele, né? Que ela falou que foi uma coisa meio a Deus dará, assim, digamos. Tem um ponto também no qual pode ser que tenha até uma criação ali meio que bacana, mas sofre muito, né? Devido à forma como... Estou falando ainda do pai, né? Desse pai ainda, para vocês entenderem como que vem do processo de criação. Que aí pode ser uma coisa da interpretação dele também, né? De como ele interpreta, de como ele está enxergando, qual é a parte emocional dele com isso. Bom, não é nada conclusivo, como eu sempre falo, mas você vendo por esse lado, eu comecei a ter uma base, que é o quê? Faltou, né? Uma coisa que ali, tipo assim, faltou atenção, né? E ele sentiu aquela pessoa colocada de lado, né? Até tem irmãos, né? Que um é mais bem visto do que o outro. Isso acontece muito, né? E a forma como a pessoa absorve, o cara se sentia excluído. Ou seja, quando ele arrumou essa mulher, né? Eu fiquei imaginando, eu falei: cara, você devia pisar em ovos absurdamente com o cara. Que ele devia ser extremamente inseguro, extremamente desconfiado de você. Ela falou: você está descrevendo ele sem conhecer. Exato. Porque é sempre que eu falo, né? A inteligência emocional, ela te passa uma base. Não é conclusiva, mas você começa a ter uma visão de como a pessoa é. Eu falei assim: eu vou te explicar, né, mais ou menos o processo que ele teve. Então, o que eu vou explicar para quem não sabe, que é o complexo de Édipo. Édipo, né, o rei ia ter um filho, e aquelas pessoas que eram visionárias lá na época, lá, que tinham as visões, etc., que eram os gurus da época, lá, digamos. Ele foi, né, conversar, e essa pessoa disse para ele assim: olha, se você tiver esse filho, né, isso daí vai amaldiçoar a sua vida, falando mal porcamente a história assim por cima, né, e você vai ter que mandar matar esse seu filho que vai nascer. O rei levou a criança para ser morta na floresta. Ele não teve coragem de matar. Essa pessoa também, lá na floresta, também não teve coragem de matar. Édipo cresceu, formou um exército, né?
E um dia cruzou em uma ponte com quem ele não imaginava, que era o rei, o pai. E nenhum dos dois afastaram. Precisava passar um exército, os dois com o ego e a hierarquia de cada um, né? Se duelaram, Édipo matou o pai, voltou para o reinado, conquistou o reinado do pai, como havia sido dito, e casou-se com a mãe, Jocasta. Por isso se chama Complexo de Édipo. O pai tem medo de perder para o filho. O filho vira uma disputa, entendeu? Acontece isso em inúmeros casos. Muita mulher engravida e acontece esse tipo de coisa. Então, olha o peso, mas ela é meio complexo das pessoas entenderem esse tipo de explicação da parte psicológica, né? De tipo, mas ele queria tanto. Eu falo, ok, entenda como funciona psicologicamente. A pessoa quer, mas ela não entende que vai passar por aquilo, entendeu? Não é uma coisa que ela escolhe, agora vou duelar com o meu filho, é um estranho. Não! Isso acontece psicologicamente, porque atinge um gatilho da vida dele, que foi a exclusão dele. Então, por isso que eu falei, a bruxa que você se tornou para ele foi exatamente porque você arrumou outra pessoa. Mas foi ele que quis. Exato. Só que a partir do momento que entrou uma outra pessoa, ele se sentiu excluído, ou seja, atingiu um gatilho nesse cara. Por isso ele se tornou essa pessoa que ele é, né? E uma coisa que eu sempre falo para os outros, você, né, a pessoa que está passando por isso, não vai conseguir lidar com isso. Eu chamo de trabalho ninja. Eu desenvolvo o trabalho com uma pessoa que tem afinidade. Ali no caso, né, dessa pessoa ali, que representa o marido dela, eu teria que trabalhar com uma pessoa que é muito próxima dela. E essa pessoa muito próxima dela iria desenvolver o trabalho junto com essa pessoa. Iria entender, né? É a mesma coisa que uma pessoa que quer parar de fumar. Olha, eu tenho uma pessoa, tal, o cigarro não está fazendo bem nem para mim, nem para ele, né? Gostaria que tenha um meio, não é conclusivo, mas dá para tentar, né? Se você chegar para a pessoa e falar pare de fumar, a pessoa vai fumar 30 cigarros a mais, né? Devido à sua audácia de querer parar. Você conheceu às vezes ele fumando, você quer que ele pare de fumar? Você tem que fazer com que o cigarro se torne algo que esteja atrapalhando. Você tem que induzir a pessoa a estar em alguma coisa legal, né? Bacana, que ela está curtindo, que é prioridade para ela. Exatamente. Já falei isso no vídeo sobre drogas, que você não tem a fuga, né? Que é usar droga, bebida, quando você tem o quê? Prioridade na vida. Quando você tem prioridade, você consegue separar as coisas. Então, o mais difícil de tudo isso, que aqui explicando fica uma coisa fácil, dinâmica, simples, mas na hora da pessoa entender, lembra onde foi o maior empecilho ali, onde houve, digamos, empecilho não, vamos colocar outra palavra ali, onde houve um choque de entendimento, quando eu falei assim, você entendeu da parte psicológica, o que houve com aquilo ali, né? Por que ele pensou daquele jeito? Por que ele começou a agir daquele jeito? A pessoa fala, mas ele queria. A pessoa não consegue entrar na parte psicológica do entendimento, né? É uma coisa que nem eu falo, o conhecimento não está para todos. Essa é a parte mais complexa do meu trabalho, é explicar aqui, entender, compreender, chegar no nexo, trabalhar em cima daquilo ali, é mole, é simples. A diferença, a maior diferença tá como que eu vou conseguir explicar isso. Ó, eu vou dar um exemplo clássico disso daqui para vocês. Lembra quando vocês eram adolescentezinhos ou mais jovens que tinham que estudar para uma prova que você não queria, você não queria aquilo ali? Aí eu, Gustavo, eu não sei, eu nunca passei por isso. Ai, que benção. Eu passei. Eu era, olha, vou falar para você.
eu não conseguia estudar, eu não tinha vontade de querer aprender, eu não queria aquilo, entendeu? Então aí é que está o detalhe. Quando você lê uma página, você vira a página, você lê a outra página, você vira e lê, e aí você fala assim, vou recapitular, e você volta naquela página, você lê e você fala, caraca, parece que eu não li nada daqui, porque você leu sem vontade, você não quer aprender, você não quer saber sobre aquilo, você não está determinado com aquilo. Exatamente, é isso que eu falo, conhecimento não está para todos devido a esse grande detalhe. As pessoas às vezes não estão aptas ao aprendizado. O que falta nessas pessoas? Por isso que eu sempre venho, eu faço vídeo, eu sempre coloco, sempre dou um exemplo novo. Eu falo pra caramba aqui, que as pessoas reclamam, que às vezes falam, é muita fala, é muito tempo. Eu falo assim, exatamente, porque você está desacostumada. Porque se você criar costume com o aprendizado, você vai ver, você vai se deslumbrar com isso. Eu vou ensinar uma coisa que eu gosto, que eu adoro, né? Que quando eu morava sozinho no Rio, empilhava um monte de louça lá, eu colocava clove de barros, né? E eu ficava fascinado lavando louça. Eu lavava a louça devagarzinho, lavava extremamente bem a louça para ficar ouvindo ele. Eu saía fazer caminhada de manhã, ouvindo Pondé, né? Karnal. Então, quando você cria gosto por aquilo, você começa a ver que a mudança na sua vida é excelente, que você consegue corroborar com as coisas que você está fazendo, que ajuda, o quão benéfico, o quão poderoso é o conhecimento, aí você passa a ver as coisas com maior facilidade, sem ser um peso. Por enquanto é muito difícil, por isso que eu falei no vídeo hoje, inclusive, né, que precisa fazer uma coisa de incrementar isso, né, no colégio, para já ir trabalhando a cabeça da pessoa, para já ir instigando ela, por mais que ela não queira aquilo ali, que ela já vá trabalhando para já ter aquele conhecimento, porque fica difícil depois. Quando você não quer aprender, quando uma coisa está vindo forçada e você não quer entender, aquilo vai ser benéfico para você e você não consegue, fala, não quero aprender. Na escola, tanto conhecimento que tinha lá, e eu estava com o livro na mão, minha mãe falava, estude, e eu não conseguia. Eu ia mal, tirava nota ruim, mas exatamente por isso, falta essa busca. E olha o nível de conhecimento, cara, isso daí foi de madrugada, esse diálogo que eu tive com a pessoa, foram 5:30 da manhã, você imagina quantos meses essa mulher já não vinha com esse peso na cabeça, que eu fui ali, expliquei, eu desmistifiquei aquilo ali para ela, né? Por mais que tenha entrado pouco conhecimento, que ela não tenha aproveitado tudo aquilo, o quanto rancor, né? O quão benéfico é isso. Por isso que eu gosto sempre de falar, eu amo isso daqui que eu faço, né? Espero que tenha ficado claro. Para quem não entendeu, pode me chamar, fique à vontade que eu vou desmistificar, vamos tirar dúvida, etc. Um grande abraço, vou ficando por aqui, até mais.